Começamos o capítulo com a continuação do que terminou no capítulo passado, com Sukuna dizendo que foi a técnica daquele cara que conseguiu salvar o garoto que fica se teleportando por aí. Nós observamos Miguel e Lowry, que está junto com ele ali na batalha. Lowry então tem uma habilidade estranha e está carregando o Kusakabe desmaiado, enquanto o Wiwi está sentado no chão se recuperando. Yo, Geeks, é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 255 do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar sobre este capítulo e eu acredito que esse capítulo vai gerar até uma certa polêmica. Deixa eu levantar o L. Mas assim, o Eric tá levantado agora, vamos falar sobre o capítulo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Gente, eu sei que tem muita galera que vem aqui no canal do Geek Brasil, assiste as reviews, comenta, deixa o like, mas não se inscreve. Eu tenho certeza que você, eu tô falando pra você que tá acompanhando esse vídeo e ainda não sentou o dedo no botão de se inscrever. Então se inscreve aí e ajuda o canal do Geek Brasil. E também, se você for comprar os seus mangás na Amazon, você pode comprar através dos nossos links, que isso nos ajuda a manter o canal ainda mais ativo e avivado falando de Jujutsu. Começa um flashback com Miguel, Yuta e Lowry, na qual eles parecem que estão no santuário do Getou. Miguel diz que não gosta de nada que o Yuta tá falando. Como que pode um oponente que pode derrotar Satoru Gojo? O que é isso? Não é algo do tipo monstruoso? Por que ele tem que lidar com esse tipo de coisa? Lowry então comenta que essa entidade de outra dimensão ou de outra categoria ficará exausta lutando contra Satoru Gojo. E é aí que Miguel entra para dar o golpe final. Miguel questiona a forma de ficar exausto. Como que o Sukuna poderia ficar exausto? Você acha, ele falando pro Lowry, que ele acreditava mesmo que poderia acontecer tal façanha? A gente observa uma placa escrita assim, Sukuna, e um rosto meio triste da forma como Miguel estava expressando a sua frustração de uma ideia de ter que lutar contra o Sukuna. Lowry então acaba percebendo que o japonês do Miguel havia melhorado. Yuta então fala que o dano causado pela amplificação do encantamento dos humanos em convivência com Tengen não será contido dentro do Japão. E aqui a gente tem realmente um detalhe de que não será apenas Hokkaido que vai ser afetada ali com a queda da barreira de Tengen, mas vai ser o mundo inteiro. Basicamente todos os humanos que não têm a capacidade de manipular a energia amaldiçoada do mundo inteiro, uma hora ou outra vão se assimilar à forma final do Tengen. E assim, o Miguel fala que é melhor isso do que enfrentar o Sukuna, se você parar para pensar. Miguel então começa a questionar por que os japoneses acham que são invencíveis. Não importa o que façam, eles não morrem. Ele acaba meio que dizendo que precisa recusar o corpo deste lado para bem dos seus outros irmãos. Lowry responde isso que é apenas uma geração do drama ocidental de domingo. E ele fala que isso é um gasto de 3 bilhões de ienes. Como se fosse uma piada interna entre eles sobre as ações dos japoneses com as ações dos ocidentais. Miguel comenta que Yuta está fazendo cara de mal e que isso é assustador, chamando o Okutsu de Yuta-chan. Yuta apenas responde que não está bravo. Lowry responde que quer conversar um pouco a sós com o Miguel e o Miguel acaba questionando o que Lowry quer fazer. O que o feiticeiro acaba respondendo que a única coisa que ele queria era fazer o Getou um rei, assim como o Miguel sempre quis. Miguel diz então só está aqui porque ele é leal ao Getou e ele já cumpriu sua dívida ao cuidar do Okutsu e não tem intenção de interferir na situação do país. Lowry comenta que Miguel e ele, todos, acabavam gostando do Getou de uma forma sem igual, o que faz Miguel questionar se Lowry quer se vingar do que rolou em Shibuya ou quer recuperar o corpo do Getou do Kenjaku. Lowry responde que não é nada disso, é sobre eles se despedirem juntos e que vão lutar com todas as forças e desejá-lo que Getou se caminhe em direção
ao céu. E o Miguel acaba respondendo de que isso parece mais um inferno. Que o Getou está caminhando realmente em direção ao inferno. Mas diz que existe uma condição para ele lutar. Ele diz que imitar aqueles que podem usar domínios é algo fora de cogitação. E ele só entrará em cena quando o Okutsu já estiver no comando e o Sukuna não puder usar o seu domínio. Lauer questiona a questão com ele, da forma como ele pode lidar ali com toda essa batalha, e Miguel responde que ter muitos amigos é o melhor. O flashback termina e vemos Lauer e Miguel enfrentando o Sukuna. A gente observa o Miguel abrindo um sorriso e diz que o domínio do Sukuna está bem selado e que isso foi um belo presente da Terra do Descanso ou da Terra da Morte de Satoru Gojo. Lauer questiona sobre isso ser um presente. Na verdade, que os 4 braços agora estão limitados na batalha e que o coração não pode se recuperar mais. Miguel apenas comenta que está quase sentindo pena do Sukuna abrindo um sorriso malandro para o rei. Dessa forma, o Sukuna parte para o ataque, atacando o prédio onde eles estavam. Começa a porradaria generalizada e Lauer revela sua técnica, estendendo uma mão gigantesca que aparece no ar e ataca o Sukuna. A mão, ela tenta agarrar o Sukuna, mas ao mesmo tempo a gente observa um grande impacto rolando na parede e empurrando o Sukuna para lá. Só que isso não para o Rei das Maldições. Isso acaba não parando o Rei das Maldições, que logo já retorna para lutar contra os demais feiticeiros. Nós observamos também o Sukuna lançando vários cortes em direção ao Miguel, que consegue desviar de todos, como se estivesse dançando break. A gente falou da live que o Miguel faria várias poses, vários estilos, e aqui ele tá desviando dos cortes de forma mais incrível possível. Acho que não teria uma forma melhor de desviar dos cortes do Sukuna do que dançando break. Os dois continuam atacando o Sukuna sem parar, até que o narrador começa a explicar a técnica de Lauer, que é o controle da mente e do corpo assim que agarra o alvo da técnica. Embora mãos virtuais possam ser regeneradas infinitamente, 10% do dano que causar é devolvido a Lauer. Então acaba sendo um bom pacto na forma como ele recebe esses danos de volta. O Sukuna então comenta que a técnica de ambos não tem nada particularmente de interessante. E o narrador começa a explicar que a técnica do Miguel, Hakuna Lana, são as batidas entoadas pelo corpo, na qual vai repelir maldições. Ela também aumenta a própria capacidade física do Miguel e vemos mais poderes e habilidades na qual ele está lidando contra o Sukuna. Vemos duas pessoas conversando a fundo, enquanto surge outra falando. Parece ser na África e se trata do Gojo. Então começa um flashback de quando Gojo visitou Yuta e Miguel na África no final do filme Jujutsu Kaisen Zero. Gojo comenta que a técnica do Miguel em si só não é muito forte, ele apenas ajusta os buffs e os debuffs entre si e o oponente, e acaba sendo útil, mas não tão assustador assim. Buff é para aumentar o poder e debuff para diminuir as habilidades dos seus oponentes. Então Miguel tem a capacidade de aumentar as suas habilidades e ao mesmo tempo diminuir o poder dos seus oponentes. Miguel questiona o Gojo como ele sabia sobre sua técnica e o Gojo responde se ele olhasse entenderá a maior parte. O que é assustador é o corpo do Miguel. Ele comenta que 99% dos feiticeiros são japoneses, afinal, e no meio deles, se o Miguel, que possui amplificador de feitiços, não é útil, então quem é? Parece que a técnica do Miguel é muito parecida com a da Otahime, por isso que o Gojo conseguiu perceber de uma forma rápida como a técnica do Miguel funcionava. Só que é claro que ele não ia falar que tinha uma feiticeira que tem um poder muito parecido com a dele, porque ele estava entregando o jogo da técnica da Otahime. Só que a diferença é que o Miguel pode aumentar e diminuir a dele e a do oponente, a energia amaldiçoada e o poder amaldiçoado da dele e do oponente, enquanto da Otahime aumenta a de todos que ela quiser, mas parece que não consegue diminuir. Pelo menos a gente não viu a personagem ou nenhuma citação sobre a personagem conseguir fazer algo desse tipo. Ou seja, o que o Satoru quer dizer é que o Miguel consegue ter uma extravagância das suas habilidades
por causa do seu porte físico, por causa do seu corpo e também da forma como ele é, a forma como ele nasceu. Só que o Miguel responde ao Gojo, meio irritado, que isso é rotular, é discriminação, porque existem pessoas negras que não são boas com exercício físico também, e que ele é especial, não porque é negro, mas porque quem ele é. Quem ele é o que faz ele ser especial. Gojo acabou querendo elogiar o Miguel pelo corpo dele, mas elogiou da pior forma possível, tentando generalizar a característica dele na situação. O que faz o Gojo pedir desculpas imediatamente e o Miguel apenas diz para o Gojo deixar isso para lá. Yuta interrompe o pé na jaca do Gojo para perguntar se isso também não se aplica ao Satoru Sensei. Yuta continua questionando, que não sabe se vai conseguir explicar muito bem o que ele quer dizer, mas se Maki e o Miguel competissem sem feitiços amaldiçoados, apenas com habilidades físicas, eles provavelmente ganhariam em movimentos lineares, mas provavelmente perderiam em movimentos aleatórios. Miguel aproveita este momento na qual o flashback termina para dar outro soco no estômago do Sukuna, meio que com a mão aberta para dar outro golpe, surpreendendo o personagem. Sukuna percebe que este ataque é apenas uma distração. Assim, ele consegue notar o Chozo em uma das janelas na parte de trás, como se fosse um sniper, onde dispara o seu sangue perfurante, mas o Sukuna consegue desviar. Chozo é retaliado com os cortes, sendo arremessado para longe. Só que isso abre uma brecha para o Itadori se aproximar. Yuji chega e golpeia o Sukuna, dando-lhe uma marretada com seus braços, fazendo-o se ajoelhar de uma forma inacreditável. Seus olhos estão furiosos, até mesmo o chão se quebra com o tamanho impacto do Itadori. A questão é que mesmo essa porrada não assusta o rei das maldições, e o Sukuna apenas questiona se ainda existia mais alguém para chegar na batalha. Então o narrador começa a nos explicar aquilo que eu tenho certeza que vai balançar a fandom de Jujutsu Kaisen ainda mais. O narrador começa a falar que para lançar ou desmantelar que corta o mundo, expandindo o alvo da técnica, era necessário o selo de mão, semelhante à ativação do Santuário Malevolente. Todos então começam a se juntar em uma luta na escadaria, enquanto Sukuna se desvincula de Itadori e Miguel e Lauri se aproximam para lutar. O problema é que Gojo havia cortado o braço do Sukuna lá atrás, antes do capítulo 236, na forma como o Sukuna estava só o bagaço. Naquele momento, assim, o Sukuna usou um pacto para usar o corte que rompe o mundo em Satoru. É por isso que Gojo não tinha ideia do que iria acontecer. Mas como o Sukuna agora está em sua forma final, ele tem que usar o sinal de mãos para poder apontar o corte e ao mesmo tempo direcionar no lugar onde ele quiser, direcionar no momento onde esse corte vai ocorrer. Vamos lá, vamos então conversar sobre essa parte polêmica do capítulo, porque está aí a explicação. O Sukuna, ele fez um pacto e por isso o Gojo não sentiu o corte vindo pra cima dele, ou não desconfiou que o corte seria feito de forma diferente. Agora a questão é saber o que ele entregou para conseguir esse pacto. Será que ele entregou as 10 sombras em troca disto? Visto que é bem possível, já que desde a luta contra o Gojo ele não utilizou mais nenhuma das 10 sombras. Se foi as 10 sombras que ele entregou em troca de conseguir realizar o corte sem os selos contra o Gojo e sem ele sentir, pra mim eu acho que tá de bom tamanho. Sem entregar uma porrada de sombras, de Shikigamis que tinham habilidades extraordinárias para conseguir uma habilidade, um poder para transpassar o Mugen, eu acho que é uma troca equivalente. Eu acredito que seja uma troca equiparável para que o Sukuna pudesse ter essa habilidade agora. Lembrando que o Kusakabe já tinha levantado essa bola
lá no capítulo 246, quando ele fala sobre o pacto para o Sukuna estender o alvo da sua técnica. Tudo acabaria se encaixando perfeitamente e explicaria por que até agora ele retornou para a batalha desde quando encarnou o seu corpo no corpo do Megumi sem a utilização das 10 sombras. O Itadori então se prepara para atacar o Sukuna e o rei fica atônito com o que acabou de acontecer e questiona como era possível que ela havia se levantado depois de receber um Kokusen. Mas o Itadori vê que se trata de Maki. Maki havia chegado na batalha e havia arrancado um dos braços do rei das maldições. Maki retorna para a luta mostrando que enganou perfeitamente o Sukuna. E o Itadori alerta que está indo, que ele está caminhando para acabar com essa batalha de uma vez por todas. Yuji corre em direção ao Sukuna e começa a pensar que o selo da palma não pode ser concluído apenas com os braços superiores e inferior direito. A técnica de reversão ainda não está funcionando. Então, dessa forma, se todos continuarem trabalhando juntos, eles podem vencer. Mas era cedo demais, porque o Itadori zicou toda a parada, porque brilhos de Kokusen começam a surgir no campo de batalha. E não é do Itadori. O Flash Negro atinge Lauri em cheio. Caraca, um dos quadros mais incríveis que o GG conseguiu desenhar para este capítulo. E o Lauri acaba recebendo um impacto em cheio do Sukuna sem nem mesmo conseguir se defender. O impacto entra com tudo pra cima ali do seu estômago. Ele não parece desmaiar, mas é o suficiente para que o início do desastre comece. O narrador comenta que Satoru Gojo recuperou a saída da sua energia reversa que havia sido perdida com 2 Black Flash. E ele termina dizendo que o Rei das Maldições tem uma carta na manga. Como eu falei aqui, agora sim os feiticeiros estão ferrados. Desde quando o Sukuna acertou o Black Flash na Maki, que ele vem recuperando a emissão da sua energia amaldiçoada. Se o GG colocar realmente o personagem para recuperar a sua energia amaldiçoada, se no próximo capítulo ele não falar que mas o Gojo tinha algo especial com 6 olhos, por isso que ele conseguiu recuperar, e todo aquele bafafá, todo aquele blá 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 do narrador, se ele não colocar isso e fizer realmente a emissão de energia amaldiçoada do Sukuna começar a voltar ao normal, cara, a primeira coisa que ele vai curar é a sua expansão de domínio. E vai ser, cara, vai ser o caos no campo de batalha. Porque se isso acontecer, meus amigos, GG literalmente vai colocar todos em um grande inferno. Como o Miguel mesmo disse no começo do capítulo, eles estavam caminhando para um grande inferno. Porque o Lauri fala que eles iriam ajudar a conduzir o Getou para o céu. E o Miguel fala, não, a gente vai conduzir ele para o inferno. E é literalmente onde eles estão, ou onde podem ficar. Na verdade, eles já estão. Agora eles vão aprofundar ainda mais esse inferno se o Sukuna realmente utilizar o Santuário Malevolente. Dessa forma, o Sukuna sorri diante das possibilidades que se abriram diante dele. E o terror provavelmente vai prevalecer ainda mais no próximo capítulo.